E aqui, por fim, prognóstico. O que é um prognóstico, pastor? É o que a gente espera que vai acontecer. É o que a gente imagina que vai acontecer a partir do tratamento. Qual o prognóstico do sofrimento de Paulo? No verso 9, ainda no mesmo Coríntios 12, 2 Coríntios 12, isso é a resposta de Jesus. Ele disse: a minha graça te mostra. Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Você podia me ajudar, se você quiser, perguntando a alguém, se você quiser: como é que você está? Só isso, como é que você está? Como está se sentindo? Às vezes estamos de fato nos sentindo fracos. Às vezes de fato nós estamos nos sentindo sem forças. E não somente aquelas pessoas, irmãos, que há um motivo plausível para aquilo. Algo aconteceu e deixou a pessoa abatida, triste. Mas tem pessoas que, mesmo estando tudo bem, tudo em ordem, a pessoa se sente às vezes alguns dias meio desanimada, meio sem força. E algumas pessoas não entendem quando eu digo tudo bem, quando não estiver bem. É a vida, é assim mesmo. Ninguém está o tempo todo, em euforia. Não sei se você sabe, mas em saúde mental, se a pessoa é eufórica o tempo todo, é que para nós é um sinal, pode até ser um sintoma de que a pessoa não está bem. Porque é normal que tenha dias que você esteja um pouquinho mais para baixo. Não necessariamente triste, mas às vezes sem ânimo para conversar, sem ânimo para florir, você está um pouco mais reservado, é normal. Não é normal você ficar o tempo todo triste também. O tempo todo acabrunhado, o tempo todo mofinho. Também não é normal. A vida é feita de altos e baixos, é normal. Tá claro? Então ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá fraco? Não tem problema. O poder de Deus alcança você e aperfeiçoa você mesmo estando fraco. Diga graças a Deus. Olha a expressão de Paulo aqui agora, é muito importante, irmãos. Paulo disse, depois de ouvir de Jesus, Você notou que Jesus negou, Percebeu que Jesus disse: não vou tirar espinho nenhum, vai ficar aí mesmo. Notou isso? E ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está fraco? Está doendo? Vai ficar o espinho aí e você vai ter que lidar com isso. Você já pensou em uma resposta dessa do Senhor? Você diz: Senhor, não, olha aqui, meu peso está demais. E ele falou assim: vai ficar aí. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Se você puder, tocar em alguém com muito respeito no ombro, na mão, e dizer: vamos ter que passar por isso. Vamos ter que passar por isso. Tem vezes que não há o que fazer, vamos ter que passar por isso. Não há saída, não há outra situação, é passar. Não tem jeito. Amém? É Israel no deserto. Deus diz: agora 40 anos vai rodando. Não tem um jeito, não tem não. Vai ter que passar por isso. E quando terminar, aí muda-se a chave, é uma nova fase, vai ter coisas grandiosas, mas enquanto isso, vai ter que passar. Só que o que muitos crentes esquecem, irmãos, é que o Senhor jamais nos deixará sozinhos. Não significa que você vai passar só, querido, não significa que você vai estar desamparado, órfão de Deus. Isso não existe. Lembre-se, Ele pode não nos tirar da forma. Não, porque está igual a fornalha mesmo, Não está? Está quente e amarelado. Ele pode não tirar da fornalha, mas não significa que você vai estar só. Ele vai estar com você lá. E em alguns momentos, estar com Deus na fornalha é melhor do que estar fora. Ou você não queria saber como é passear com Jesus dentro do fogo? Eu tenho uma curiosidade tremenda sobre isso.
Eu vou perguntar, quando chegar lá, ei, irmão, como foi lá esse negócio do fogo lá? Como foi quando vocês perceberam que foram jogados dentro, não se queimaram, e quando se deram conta, estava ele com vocês e falou assim, vamos tirar uma onda. Tá? E o rei lá, abismado, e os 4 passeando, o texto é claro, diz passeando dentro do fogo. Então ele não promete tirar da fornalha, mas não significa que você vai estar só nela, Deus vai estar com você. Amém? Agora um momento importantíssimo, preste atenção. Diz aqui a palavra, de boa vontade, pois, Paulo dizendo, me gloriarei aonde? Nas minhas fraquezas. É interessantíssimo ver quantas e quantas pessoas hoje, por ostentarem um título, por ostentarem uma posição, escondem as suas fraquezas como se fosse vergonhoso tê-las. Eu conheço muita gente assim. Alguns homens de Deus que eu conheci morreram de coisas que eram tratáveis, porque não tiveram coragem de dizer para a igreja, eu não estou bem. Não está legal não. Tem um negócio aqui, está esquisito, está doendo. Não, preferiram morrer e esconderam esse problema. Mas eu encontro aqui no apóstolo Paulo o contrário. Paulo está dizendo, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nota que Paulo vira a chave. Ele não está mais reclamando do espinho na carne. Ele não está mais reclamando desse incômodo, mas ele está sendo grato a Deus agora e dizendo, eu vou me gloriar nisso, porque eu sei que aí o poder de Deus vai estar em mim, porque ele entendeu Jesus. Ele entendeu o que Jesus disse. Você entende o que o Senhor fala para você? Amém? 10. Disse Paulo, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Que tem angústia que não tem nada a ver com Cristo, tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com a fé. É a angústia que você produziu, mas aquela que você está sendo injustiçado, aquela que você está sendo perseguido, aquela que você está sendo maltratado, porque você ama a Deus, ele fala assim, eu dou glória a Deus por isso. Amém? Disse Paulo. Por quê? Quando estou fraco, então sou forte. Você não entendeu isso não, entendeu? Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo conseguiu, e nem tinha essa cor de psicologia, não tinha terapeuta, não tinha ninguém que ensinasse isso a ele, não. Isso foi a aliança dele com Deus. Ele entendeu, eu vou, ó, uma palavrinha muito usada hoje em dia, eu vou ressignificar, eu vou dar um novo significado para a minha dor, para a minha angústia, para a minha situação adversa. Eu não vou deixar isso me esmagar. Eu não vou mais permitir que isso, me transtorne. Pelo contrário, Paulo disse, eu vou me gloriar nisso. Sabe o que é se gloriar? É alguém falar assim, ei Paulo, meu irmão, tá ruim aí. Fala, meu irmão, a luta tá grande, mas Deus está comigo. Vou vencer. Uma hora dessa vai dar certo. Uma hora dessa a coisa vai mudar. Você consegue lembrar de um momento ruim há pouco tempo? Alguém consegue? Pastor, eu consigo lembrar de um momento ruim que eu passei. Lembre, irmãos, quando você está lá dentro, quão difícil parece ser. Parece que nunca vai acabar. Parece que nunca vai cessar. Parece que aquilo vai se estender pelo futuro à frente. E é essa a noção que muita gente tem. Por que a pessoa sofre muito? Porque ela olha para aquilo e aquilo parece que vai ser para sempre. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz. Você precisa aprender a ressignificar as suas dores. Você não deveria, deixar se abater. Irmão, se você acompanhasse de dentro, de perto, as minhas dores, as minhas lutas ao longo dos anos. Quantas vezes, querido, eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha quase ninguém para ajudar, ninguém para socorrer, e às vezes tinha quem queria, mas não podia resolver. Eram pessoas que queriam ajudar,
que amavam, que, sabe, se angustiavam até, mas não podiam resolver. E eu dizia: ore para que Deus me dê sabedoria. Porque se o Senhor me der sabedoria, eu vou conseguir enxergar as oportunidades. E eu aprendi na Bíblia que junto de toda luta há sempre um escape. Sempre. Se você lê o livro sagrado, se você lê a história de Israel, você vai ver que os milagres sempre estiveram perto. Deus encontra Moisés. O Senhor Deus quer dar uma tarefa para ele: ir para a maior nação, a mais bem-sucedida, a mais poderosa da sua época, para tirar de lá o povo de Israel. Moisés havia sido treinado como um príncipe do Egito. Ele sabia lutar com armas, irmãos. Ele tinha esse ensinamento. Era da cultura os monarcas serem bem treinados para se defender. Mas naquele momento, Moisés era apenas um pastor. E ele pergunta a Deus: como que eu vou fazer isso? Deus fala: o que tem na tua mão? Resposta? Cajado, um pedaço de pau. Acompanhe a história de Moisés e você vai ver que nos milagres aquele pedaço de pau sempre esteve presente. Um pedaço de pau foi um instrumento de Deus para a vitória de uma nação inteira. Alguns dizem 5 milhões, outros dizem 2 milhões. Existem alguns números, porque são suposições. Mas ainda que fosse 100 pessoas, 1000 pessoas, para mim não importa. Foi milagre de Deus com um pedaço de pau. Amém? Chegaram para Eliseu e disseram: olha, Eliseu, terra boa aqui, rapaz, bom de morar, tudo maravilhoso, só tem um problema: as águas são amargosas e por isso a terra é estéril. Água salobra. Eliseu pede um prato de sal. Tente você. Vai lá no mar, pega um balde, leva para casa, coa. Não deixa ficar muito salgado, deixa ficar só salobra, para ficar ser justo o negócio. Quando ela tiver só salobra, já tomou água salobra? Quem já tomou? Irmão, já tomei. Muitas vezes. Pense num troço ruim. Você toma para não morrer de sede. A prazer não tem não. É aquela coisa que desce pesado, parece que fica no estômago. A pessoa que só toma água salobra, no dia que toma água potável, doce, olha a cara da pessoa, ela se delicia. Porque é diferente. Aí você pega um balde de água salobra, depois joga sal dentro e fala assim: fique potável. Você teria coragem de fazer isso? Você teria fé para fazer isso? Pois foi isso que o profeta fez. Jogou sal na água salobra. E o que aconteceu com ela? Ficou potável. Como? Que lógica tem isso? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas foi assim que aconteceu. Duvide quem quiser, mas foi assim que aconteceu. E se for contar os milagres aqui, meu Deus do céu, só para você ter ideia, até com saliva misturado com areia teve milagre. Ou não? Teve. Não foi longe, não. Pertinho. Agora precisa que você ressignifique essa dor. Que você olhe para dentro de si. Como disse Paulo, examine-se a você mesmo. Quem sou eu? Qual é a minha dor? Qual é a minha história? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo fazer dessa forma? Eu só faço dessa vez após vez. Por quê?
Entenda a sua história. Sinta a sua dor. Note que Jesus não tirou a dor de Paulo, não. Tirou? Tirou, irmão? Não. Pelo contrário, ele falou assim: minha graça te basta. Já tem graça. Eu sou do sertão, como é que eu interpreto isso? Pastor Manuel? Eu interpreto assim: te vira, peão. Não está escrito não, mas no meu ouvido soa desse jeito. Você acredita? É desse jeito que soa. Eu escuto direitinho assim, Jesus dizendo para Paulo: te vira, peão. Tu tem minha graça, ela basta. Quando Paulo entende isso, porque ele não reluta, ele não retruca, ele não, teima, ele aceita, ele começa a se gloriar nas lutas. Glória a Deus, tem alguma lição que eu preciso aprender. Glória a Deus, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em mim, nessa luta, nessa batalha, nessa perturbação na minha cabeça. Olha para o teu irmão aí. Sabe que essa pessoa está com a cabeça perturbada? Com a mente perturbada? Com a alma perturbada? De tanto problema, de tanta coisa que acontece. A pessoa está querendo fugir. Eu quero ir embora. Eu quero largar tudo. Eu não aguento mais. Senhor, me livra, me leva. Tem gente que vem até para morrer. De tanta luta. Aí o Senhor fala assim: vai morrer nada. Vai passar por tudo isso. Vai aprender. Vai se fortalecer. E depois vai vencer. Amém? Paulo percebe em si próprio um homem miserável. Paulo percebe em si próprio alguém carente da graça. Paulo percebe que sem Deus ele não é nada. Então quando ele diz para os outros: examine-se a si mesmo, é disso que ele está falando. Aprenda a lidar com as suas dores. Aprenda a lidar com as suas frustrações. Aprenda a lidar com os momentos difíceis. Não é porque está difícil hoje que vai ser difícil para sempre. Não é porque você não conseguiu hoje que será derrotado para sempre. Não é porque hoje você não tem compreensão que será incompreendido para sempre. Um dia a coisa vai mudar. Mas enquanto ela não mudar, vai para dentro. Vai para dentro. Como Paulo. Tá doendo, tá doendo. A gente não faz de conta que tá doendo, não. Tá doendo, você tá doendo. Tá doendo. Os que são mais íntimos meus sabem. Eu não gosto de mentira. Então quando eles perguntam para mim: e aí, pastor, como tá? Quando tá muito difícil, quando tá quase insuportável, eu digo: vai melhorar. Vai dar certo. Eles nem sabem como é. Eles nem estão acompanhando de perto a dor e a pressão. Eu estou reconhecendo, eu não estou fazendo a minha mente ficar, usar uma expressão dos jovens, bugada. Ressignificar não significa fazer de conta que não existe o problema. Não é isso. O problema existe. Você consegue dizer para alguém? Diga para alguém: o problema existe. Ele existe. Ele é real, está acontecendo. Ele existe, não é fazer de conta que não existe, ele existe. Mas ele não é o definidor da minha vida. Ele não é aquele que vai colocar a minha vida em instante. Eu vou além disso. Eu sempre vou além disso. E por que vou além? Porque a graça dele está comigo. Porque o poder dele vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Essa semana, agora passada, alguém falou uma frase para mim curta, impactante. Alguém disse para mim assim: obrigado, pastor, por deixar de lado um pouco a sua dor e vir cuidar da minha. Irmão, aquilo bateu lá na minha alma. Mas 10 segundos eu chorava. Eu não gosto de chorar em público. Eu estava a caminho do hospital. Estava doendo. Eu tenho uma capacidade de suportar dor, você não tem ideia. Às vezes eu disfarço muito bem.
Os que me conhecem há mais tempo já sabem, quando eu faço assim, ó, é para dar uma aliviada que tá demais. Isso aqui é dor, sofrimento em libras. Tá demais, tá doendo. Aquilo ficou forte para mim. Eu falei, poxa, que resposta de Deus para mim. Eu não percebi, eu não tive essa intenção, eu não estava nesse propósito. Mas era como se Deus dissesse para mim, olha a capacidade que eu estou te dando. Você está com dor, mas você tem condição de deixar a sua um pouquinho de lado, porque tem alguém com a dor agora maior do que a sua. Então, vá, dê apoio. Isso é ressignificar, irmãos. Mas não, tem gente que qualquer coisa que acontece, a pessoa desaba, já se entrega. Eu não estou dizendo que a sua dor é pequena, não estou dizendo isso. Ninguém tem capacidade de dizer isso, irmão. Louca pessoa que menospreza a dor do outro, você não sabe como é. E eu digo, só sabe como é quem passa. Mas o que eu estou dizendo é, ainda que ela seja real, ainda que ela seja verdadeira, ainda que ela seja intensa, ela não tem o poder de definir suas ações. Você pode ir além. Você pode ir mais, se você determinar isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aplauda Jesus de Nazaré.